Empresas que correm o risco de ir à falência podem pedir ajuda para se recuperar, viu? Uma lei prevê isso, mas muita gente não sabe como fazer. A repórter Thaís Cavalcante conversou com um advogado que explica como essa lei pode ajudar aos empresários. A recuperação judicial é, na verdade, uma das alternativas para aquelas empresas que se encontram numa situação financeira difícil. A gente vai conversar e esclarecer um pouco mais sobre desse assunto com o advogado processualista Vicente Normandi Vieira. Como é que funciona esse... É um amparo legal que as empresas têm, é isso? É um amparo legal. O objetivo da lei é a manutenção da fonte produtiva, né? Que a empresa continue funcionando, que ela continue gerando renda, empregos, pagando tributos, enfim, movimentando a economia. Em que situações as empresas podem requisitar essa recuperação judicial? A recuperação ela serve para empresas que são economicamente viáveis, mas que diante de certas circunstâncias passam por dificuldades e precisam desse auxílio. Por exemplo, empresas que tenham uma inadimplência com relação a determinados fornecedores, determinados clientes. Então, essas empresas elas precisam de um auxílio para sair daquela situação de dificuldade e elas buscam a recuperação judicial como uma alternativa para sair dessa situação difícil. Mas como é que funciona? A justiça ela permite dilação de prazos? Que vantagens as empresas encontram para poder sair dessa situação? Bom, a partir do deferimento da recuperação judicial, é proposta uma ação judicial e o juiz deferindo a recuperação judicial, ele já suspende ações e execuções contra a empresa por um prazo de 180 dias. A empresa já vai tomando um fôlego, a partir de 60 dias, depois do deferimento, ela tem que apresentar o plano de recuperação. Nesse plano de recuperação, ela vai fazer uma relação das dívidas que ela tem e da forma como ela vai buscar quitar essas dívidas. Então, a própria lei ela dá uma série de alternativas para que a empresa se recupere, assim como dilação de prazos, descontos nos pagamentos, todas essas situações são possíveis. Essa ainda não é a primeira alternativa das empresas que chegam a essa situação, né? A recuperação judicial não é a situação ideal. Ela é uma situação, ela tem que ser buscada quando a empresa não tem outras alternativas, porque ela também tem o seu preço, digamos assim, a pagar. Todos os documentos da empresa, por exemplo, a partir do deferimento da recuperação, tem que sair lá mencionando empresa tal em recuperação judicial. Então, isso já traz alguma dificuldade com clientes e tudo, mas em determinadas situações não há outra alternativa. E é a forma que a legislação tem de tentar ajudar essas empresas e colocá-las de novo no mercado. Que tipo de documentação é preciso apresentar à Justiça nesses casos? Bom, o que é fundamental é que a empresa tenha um plano econômico de atividades também que comprove que ela tem condição de se recuperar, que ela tem condição de sair daquela situação de dificuldade. Né? A possibilidade dela gerar negócios, dela fazer vendas ou prestar serviços que faça com que ela saia dessa situação. Qualquer empresário que chegar a essa situação financeira, uma situação até de risco de falência, pode encontrar nessa alternativa uma garantia aí de quitar as dívidas e de continuar com o negócio? Pode. O empresário ele precisa de alguns requisitos. Ele precisa estar funcionando, por exemplo, há 2 anos, a empresa precisa estar aberta, ele precisa mostrar ao juiz que ele tem essa possibilidade de sair dessa situação. E, bom, a partir daí ele já consegue entrar nesse processo de recuperação. Na maioria dos casos, as empresas conseguem se reerguer? A lei é muito nova, então a gente não tem uma estatística assim muito ampla. Mas a ideia é essa, é que a empresa realmente saia da situação de dificuldade e consiga se reerguer. Esse é o objetivo da lei. Ok, eu agradeço então a sua participação aqui no Bom Dia Lagoas. Voltamos então ao estúdio.